Graças e paz, irmãos. Vamos dar início à segunda aula do Teologia do Velho Testamento, uma visão geral dos livros. Vimos na aula passada eh, os livros do Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Tivemos uma visão geral da composição desses livros. E hoje vamos iniciar os livros históricos. Tá? Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel. Então, inicialmente, vamos começar pelo livro, tá, de Josué, tá, que ele tem como objetivo narrar histórias, tá, que ocorreu com o povo de Israel. Tá. É um personagem de destaque, tá, o Josué. Ele aparece como fiel auxiliar de Moisés, podemos ver isso lá em Êxodo 24:13, como também pertence ao grupo dos 12 espias, né? Lembra-se, Moisés pediu para 12 espias irem ver, né, a terra prometida. Eles voltam, né? 10 falam dos gigantes, das dificuldades que é para vencer aquele povo, e somente Josué e Caleb confiam, né, no Senhor e acreditam que é possível vencê-los. Então, Josué é um desses remanescentes, tá? Então, contudo, é importante salientar que, em parte, né, alguma, o próprio livro indica a autoria de Josué. Não temos como comprovar se foi o próprio Josué que escreveu o livro. A narrativa da morte do profeta Moisés, né, no final do Pentateuco, ele serve como transição para o livro de Josué, né, que em nossa Bíblia abre a seção conhecida como os livros históricos. O povo de Deus está praticamente estacionado na planície de Moabe, à espera da ordem, né, expressa de Deus, para então invadir e tomar Canaã. Moisés ele foi proibido por Deus de entrar na terra prometida, tá? Então ele passou a liderança para seu auxiliar, Josué, que deveria conduzir o povo então ao cumprimento das promessas divinas. De acordo com vários estudiosos, teólogos tradicionais, o livro ele foi possivelmente escrito no tempo dos reis de Israel, né? Porém, o material do livro, ele vem de testemunhos que remontam ao tempo do próprio Josué. Então, nós devemos evitar, né, aquelas ideias erradas em relação ao livro de Josué, de que é apenas um livro de história de um herói militar, no caso de Josué, né, ou que o livro seja apenas registro de conquistas militares, certo? O livro ele tem um propósito maior, que é de caráter teológico. Ele fala de Deus, do seu relacionamento com o povo, né, de como o povo deveria agir em relação a Deus. Né? Lemos, né, o texto com atenção, se você lê o texto com atenção, notaremos em várias partes a ênfase dada ao papel de Deus. Né? Ou seja, em outras palavras, o livro é, na verdade, mais sobre Deus e suas ações do que sobre o próprio Josué e suas guerras. Né? Dessa forma, podemos perceber, né, que o conteúdo teológico é transmitido por meio de registros militares, que são, nesse caso, utilizados como veículo de conteúdo teológico. Ok? Então, essa é a temática teológica do livro de Josué. São as promessas de Deus que cumprem na história o que disse que faria. Né? No caso, disse o que faria ao patriarca Abraão. Deus tinha feito uma promessa que daria sua descendência à terra de Canaã. E essa promessa, essa aliança, ela foi reiterada para Isaac e Jacó. Ok? Os relatos, né, que nós temos do livro de Josué, ele revelam como tais promessas foram feitas há muito tempo atrás, muitos séculos atrás, e quando elas começaram a se cumprir. Né? Assim a gente consegue notar, é possível notar, que o conteúdo da aliança da promessa e o cumprimento está sempre presente em primeiro plano na trajetória israelita. Né? Um elemento fundamental que temos que levar em consideração, tá, é que da obra de Josué é a questão da terra. A promessa de Deus feita a Abraão, repetida em Isaac e Jacó, né,
e ao próprio povo hebreu envolvia a herança de uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, com muita prosperidade. Para que essa prosperidade fosse uma realidade permanente, existia uma exigência que deveria ser citada ou cuidada, né? A obediência do povo em relação a Deus. Um elemento de desobediência que foi presente na trajetória, né, de Israel foi a idolatria. Adorar outros deuses e não ao Senhor Deus, a Jeová. E dessa forma, né, podemos perceber que, mediante essa idolatria do povo, houve também a apostasia. Surgiu profetas, tá, conclamando o povo ao arrependimento, né, para que não fosse tirada da terra que tinha sido dada pelo próprio Deus. E não foi isso que aconteceu, né? Com o cativeiro assírio, né, e babilônico, a tomada da terra, né? Ou seja, a lição que ficamos com o livro de Josué é que vale a pena obedecer os mandamentos e os direcionamentos de Deus. Então, naquela época, o povo era chamado, ou foi chamado, a obedecer. Então, o livro de Josué, ele nos mostra, né, como devemos ver Deus nas conquistas militares. Então, é um livro que demonstra obediência, demonstra respeito e demonstra também, né, como Deus age no meio do seu povo. Tá? Em seguida, temos o livro de Juízes. Tá? Não é possível a gente apontar a autoria também do livro de Juízes. A tradição judaica, ela aponta para Samuel, né, como seu autor, e a tradição cristã segue também a mesma opinião. E no contexto histórico e cultural do livro, basicamente é o que nós vamos ver agora, tá? Ou seja, o povo entra na terra de Canaã. Josué, com as suas tribos, conquistam Canaã. Os israelitas, então, encontram ali várias cidades, né? E cada uma delas tinha um governo próprio, eram cidades-estados. Já os israelitas estavam organizados politicamente, falando, numa estrutura tribal. Lembre-se, mas eles viviam em tribos, eram 12 tribos. Então, cada clã oriundo de Jacó tinha como cabeça um líder. Essas cidades-estados, né, cananeias, tinham sua própria religião, sua própria cultura, seus próprios costumes. Já as 12 tribos, né, de Israel precisavam ser fiéis ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Ou seja, essa obra de Juízes, nós iremos encontrar então esses líderes, tá? Homens, a liderança de uma mulher, Débora. Isso mostra que Deus usa as pessoas, independente de seus gêneros. O espírito desses, ele, o espírito desce, né, sobre todos, homens e mulheres, habilitando ambos para o serviço espiritual, né? Ou seja, o livro de Juízes, assim como já vimos no caso de Josué, ele tem como finalidade explicar teologicamente os acontecimentos na Terra Santa. Deus deu aos israelitas uma terra boa, mas, né, ficamos bem atentos a isso, mas ele esperava desse povo a obediência à sua palavra. Deus sempre espera que nós obedecemos a sua palavra. A aliança feita em Siquém, está lá em Josué 24. Porém, o livro de Juízes, ele mostra como o povo fracassou. E mesmo diante do fracasso, Deus sempre enviou libertadores, juízes, para ajudar o seu povo. Então, a parte central de Juízes está em capítulo 3, tá? 7 até o 16, 31. Se você ler esse trecho, né, o autor ele repete por diversas vezes a desobediência do povo, que praticava o que era mal aos olhos do Senhor. Você leia e você vai verificar quanto, né, os homens, os juízes, né, chamavam o povo para, né, ensinava o povo sobre desviar-se do mal.
indo servir a outros deuses, né? Então Deus ficava irado e acabava por entregar o seu povo nas mãos dos opressores, né? Então o povo clamava a Deus e Deus se levantava um juiz. Na verdade, esse juiz era uma espécie de libertador, tá? Que é para livrar o povo da opressão. E quem foram esses juízes? Eles eram, na verdade, líderes, cheios de carisma, né, que ocupavam o cargo de liderança de maneira espontânea e não forçada. Carisma, né, era um tipo de unção divina que recaía sobre eles para poder realizar a tarefa do libertador, né? Teologicamente, entendemos que Deus é santo e exige do seu povo santidade, principalmente fidelidade. Então, devemos adorar somente a Deus. Porém, mesmo diante do fracasso, mediante ao arrependimento e o clamor, Deus se volta para o seu povo, para salvá-lo. Isso acontece em Jesus. No Novo Testamento, encontramos o libertador pleno, que veio nos libertar de uma vez por todas. Ou seja, por causa do pouco espaço de tempo, apenas lembrando aqui, principalmente temas teológicos, né, presentes em Juízes, primeiro, nós temos a fidelidade de Deus em relação ao povo. Isso pode ser visto nos ciclos repetitivos, que passam pela desobediência do povo, pela opressão do inimigo, pelo arrependimento do povo e a libertação divina. Em segundo, ressalta-se, tá, o Deus que é, ao mesmo tempo, um Deus de juízo, é um Deus de perdão, de graça. Isso é maravilhoso. Hein? Aleluia. Estamos diante de um Deus que se irrita com o pecado, com a idolatria, com a falta de fé. Mas, por outro lado, ao ouvir o clamor do povo, ele não fecha seus ouvidos. E, por fim, né, ele age em favor do seu povo, né, mesmo sabendo que lá na frente esse mesmo povo ia cair novamente. Né? Ou seja, tem sido um desafio teológico buscar sempre o equilíbrio entre a severidade de Deus, de um lado, e o seu amor gracioso, do outro lado. Ok? Terceiro, a obra de Juízes revela a importância da liderança forte em tempo de fragmentação política e moral. Deus sempre levantou líderes e deu à nação israelita. Porém, a gente tem que estar sempre atento a isso, muitos deles fracassaram, levando também o povo ao fracasso. Os patriarcas, né, sacerdotes e juízes erraram em determinados momentos das suas vidas, deixando claro assim, pode perceber, que não eram super-homens. Porém, diante do fracasso de um líder humano, surgia sempre a liderança certa, a liderança que Deus nunca falha. Essa liderança será plena e total na instauração perfeita do reino de Deus. Encontramos na obra de Juízes que as gerações que vieram depois de Josué, eles não levaram adiante a ordem divina de subjugar os povos da terra de Canaã. Ou seja, percebemos que eles não expulsaram os cananeus, tá? Até mesmo vivendo juntamente com eles, que representavam perigo para a nação de Deus. É um dos motivos pela situação que as gerações anteriores não passaram aos seus filhos o conhecimento e a ordenança do Senhor. Então foi um momento complicado que o povo de Israel viveu, tá? E o Senhor sempre levantava juízes para livrar, né, o povo. Quando o povo clamava, o povo caía, o Senhor levantava um juiz. O povo caía, o Senhor levantava um juiz. Tá? Então foi um momento difícil, né, que o povo de Israel passou, mas o livro nos deixa claro que devemos sempre obedecer ao Senhor. Ok? Espero que tenha ficado claro um panorama teológico do livro de Juízes. No livro de Ruth, né, é, leva o próprio nome da figura principal, que é a Ruth, né? O livro ele chega a ser uma joia literária da antiguidade. É uma história marcada por tragédias, por amores, e não fica de fora certa dose até de humor, de romance, tá? É um livro que narra a história de uma personagem principal, que é Ruth, uma moabita, tá? Só um parênteses, irmãos, é importante que sempre que você tem essa noção, essa visão geral dos livros, você depois leia
Leia todos os livros com calma. Tente ver Jesus. Lembre-se que é importante, o Velho Testamento, todo ele, né, é o desenho, é a sombra, tá, do Novo Testamento, de Cristo. Toda a Bíblia é mostrando o plano da redenção, e esse plano é Cristo, tá? E sua obra na cruz. Então é importante usarmos a chave para que possamos abrir o Velho Testamento. E para que a gente possa abrir o Velho Testamento, essa chave é Jesus. Temos que entender, tá, que quando nós conseguimos perceber Cristo no Velho Testamento, as coisas são desvendadas aos nossos olhos. Tá? E voltando para o livro de Ruth, tá? Uma Moabita, com a obra, como a obra deixa bem claro, para fugir da fome, tá? Elimeleque, juntamente com sua esposa Noemi e seus filhos, sai de Belém e vai para Moab. De repente, né, morre o pai da família e os dois filhos ficam com Noemi, né? E suas noras também. Noemi, então, decide voltar para ajudar, mas antes insiste que suas noras retornem para suas famílias, tá? Órfã, ela decide largar a sogra, mas Ruth insiste em ficar com ela e as duas então retornam para Belém, tá? Então é nesse contexto que vai acontecer o romance entre Boaz e Ruth. Então Ruth retorna com Noemi para Belém, tá? E aí essa história começa a desenvolver. E nós vamos perceber nitidamente Cristo, que é o nosso substituto. Essa história, se você olhar com a luz de Cristo, se você usar a chave que é Cristo, você vai ver Cristo em todo esse romance. Ou seja, por amor, ele é, substitui. Que nós vamos, se você ler o livro de Ruth, leia com calma, você vai perceber que existe a figura do substituto. E esse substituto é Jesus. Ele faz esse papel hoje. Tá? Então, podemos dizer que a teologia do livro de Ruth é voltada para a ação de Deus no seio de sua família, abalada por uma tragédia. A família de Noemi, aos olhos de muitos e aos olhos do próprio matriarca, a própria matriarca, estava totalmente destruída com as mortes do patriarca e dos seus dois filhos. Por isso, Noemi declara amarga e prefere que suas noras retornem aos seus familiares, e deixando sozinha naquela desgraça. Porém, Deus agiu poderosamente, né, nessa família destruída, tá? De maneira que, no final da história, as amigas de Noemi dizendo a ela: Seja o Senhor Deus, o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será seu resgatador. Está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 14. Esse nosso resgatador é Cristo. Apesar do livro mostrar as ações, né, da pessoa, né, toda a história está sendo, na verdade, dirigida pelo próprio Deus. Em outras palavras, as ações elas são humanas. Porém, a direção continua e soberana do poder de Deus, que está aqui e ali interferindo de maneira direta, até mesmo de forma sobrenatural, inclusive nos assuntos humanos, né, que aparentemente são simples, né, tendo como seu principal foco a concretização dos propósitos de redenção da raça humana. Ou seja, o livro de Ruth encontramos a figura do resgatador. Né? Para entendermos o sistema de Levirato, temos que ler Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Lá, ele fala sobre a figura do resgatador. Tá? Quando o homem morria sem deixar filhos, o irmão dele era obrigado a gerar, né, na viúva um filho que receberia o nome do falecido. Dessa forma, né, a geração do falecido teria continuidade. O termo hebraico para resgatador é Cohen. Tá? Então, durante a trajetória, né, de Israel, viu Jeová, viu o Senhor Deus, agindo como um Coel para o povo, ou seja, um resgatador. E quando chega a nova aliança, o conceito é aplicado em Cristo. O que ocorre? Ocorre que Ruth, a pedido de Noeli, se você depois ler a história completa, ela vai colhendo, né, espigas
né? Tinha uma fazenda, as pessoas iam colhendo e ela ia pegando o que caía, né? E o Boaz viu essa mulher, né? E pediu para os seus criados deixar ela recolher. E a história passa, ele vai descobrir que ele é um parente dela e, né, poderia resgatá-la. Sendo que, primeiro, ela tem um parente mais próximo. Esse parente próximo queria negar o direito de resgatá-la, para que Boaz pudesse fazê-lo. Esse parente próximo a nega o direito, e Boaz assim a resgata. Isso aplica-se ao nosso Deus, né? O Cristo ele veio nos resgatar da mão do pecado. Ok? Então, é uma história belíssima. Depois você lê o livro de Ruth com calma e olhe Cristo nele. Você vai perceber quanto Jesus nos amou e nos ama até hoje. Nos amou por ter vindo, né, e feito toda a sua obra na cruz para nos resgatar do pecado. Em seguida, primeiro e segundo Samuel. Então, os livros de Samuel, eles se encontram separados, tá? São duas obras que parecem ao leitor moderno como independentes. Porém, no princípio, não foi assim. Eles formavam uma única obra, era uma única unidade, um só volume, tá? Então, assim, a obra está relacionada ao período de transição, que vai do tempo dos juízes ao tempo da monarquia de Israel. Tá? Os estudiosos apontam que esses acontecimentos, né, da obra de Samuel ocorreu provavelmente na segunda parte do século 11 a.C., tá? E como já falamos, né, em relação ao livro de Josué e Juízes, por exemplo, primeiro e segundo Samuel é uma obra que, apesar de relatos históricos de determinado período, o propósito não é exclusivamente contar a história, nem relatar a vida de grandes reis como Saul e Davi, apesar de possuir, né, conteúdo históricos e biográfico para isso. Porém, se você ler com atenção, você vai ver que o propósito principal da obra é um aspecto teológico, né? Por isso, o nosso olhar deve ser sempre voltado para os aspectos teológicos, tá? Assim, o que a teologia de primeiro e segundo Samuel ensina, né? É uma teologia importante, é a aliança davídica, né? Se em Gênesis Deus fez uma aliança grandiosa com Abraão, em Samuel Deus instituiu uma aliança com o rei Davi e sua geração. Leia lá 2 Samuel capítulo 7, depois você vai perceber. Dentro dessa temática, discutiu-se se a aliança divina era condicional ou incondicional. Com base em 2 Samuel 7, pode-se dizer que não há imposição de condição para a aliança de Deus, feita com Davi. Ou seja, não existe condição nenhuma, né? Algumas pessoas concluem, né, que somente a promessa é feita com Davi. Era incondicional, pois a aliança de Deus para com o povo era condicional e precisava passar, inclusive, por renovação periódica. Inclusive, as condições da aliança foram explicadas por Davi a seus filhos em Salomão, né? Seu filho Salomão, em 1 Reis 2,4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho, por andar perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disser, te faltará sucessor ao trono de Israel. Ou seja, o próprio Deus relembra a Salomão as tais condições em 1 Reis 6, 12 e 9, do 4 ao 5. Outro elemento interessante da teologia de Samuel é a presença da Arca da Aliança. É um artefato importantíssimo para o culto de Israel, né? Ela ficava sempre na tenda, no centro do arraial, né? Foi produzida no Monte Sinai, sob a direção de Moisés, representa a presença do próprio Deus no meio do povo. Os autores sagrados revelam com que objeto que tinham como finalidade, né, representar a presença do Senhor. E acabou, né, por tornar-se um objeto de idolatria e caiu em muitos abusos. Um exemplo que podemos citar do abuso acontece em 1 Samuel 4, quando os filhos de Eli
levam a arca à batalha, encarando-a como um tipo de objeto de sorte que garanta a vitória de Israel contra os filisteus. Outro tema teológico de Samuel é a escolha da liderança, que é conduzida pelo próprio Deus. Então, na obra, nós vemos Deus que está por trás da escolha dos dois primeiros reis de Israel, Saul primeiro, depois Davi. Nota-se que tanto um quanto o outro eram oriundos de uma classe humilde. Os critérios, né, que o Senhor utilizou na escolha do primeiro reis, dos primeiros reis, não eram normais naquele tempo. Há um ensino teológico, né, que fala que Deus escolhe aquele que ninguém mais escolheria para cumprir seus propósitos. Nota, né? Percebe-se que os líderes escolhidos, tá, por Deus não eram pessoas de comportamento irrepreensível, sem pecado ou fraqueza. Se você ler 1 Samuel 9, do 10 ao 16 e 16, do 1 ao 13, você vai perceber. Nota-se também que o autor, né, tem um interesse, né, de apresentar eh, os líderes em sua total humanidade, tá? Cheio de paixões, tá? Carregado daquelas condições tão comuns aos homens, porém, Deus os escolheu e os vocacionou para essa tarefa. De uma importância, tá? E essa escolha é no serviço, cada um. Então, podemos perceber que, em relação a esses livros, tá, é importante termos essa percepção. Tá? O livro de Samuel, ele é importantíssimo nesse contexto, tá? Para que os irmãos possam perceber, tá, quão importante é o livro de Samuel. Samuel conta a história, tá, de Saul, como o povo pediu, tá, ao Senhor um rei, que eles queriam ser iguais às outras nações, com reis. Tá? O Senhor atende, certo? Ao atendê-lo, concede-lhe um rei, que é o Saul. Em seguida, o Senhor concede, né, Davi, uma vez que Saul se desviou. Davi, por sua vez, também, né, ele vai relatar vários acontecimentos na vida de Davi, mas Davi tinha um grande amor pelo Senhor, e ele era um homem segundo o coração de Deus, assim mesmo o Senhor disse. Então, é um livro cheio de histórias maravilhosas. Leiam, você vai perceber. Tá? Em seguida, temos primeiro e segundo reis. Tá? É uma obra, né, com dois volumes também, mas um corpo literário único. Tá? Na verdade, o propósito teológico dessa obra é mostrar, por meio de seleções históricas, como Deus se mantém no controle da história, por meio dela, ainda, né, que os olhos das pessoas a história pareça desorganizada e abandonada por Deus. Né? Assim, estudar Reis é presenciar, né, o Deus que cria a história e se envolve com ela para realizar seus próprios fins. Que maravilha, né? Deus criou e Deus se envolveu. Tá? E outro tema do livro de Reis é o julgamento divino. O povo de Israel, vivendo agora com um governo monárquico, né, tem um rei, e por vezes esse rei deixou de adorar o Senhor, esquecendo da sua lei, né, e foram adorar outros deuses. Até mesmo lugares altos foram levantados entre o povo de Deus. Então, diante do fracasso dos líderes e do povo, o resultado é o julgamento da parte de Deus. E com isso, né, percebemos as consequências foram diversas. Destruição da família, da nação. Tá? Então, lado a lado com o julgamento em reis, existe a esperança. O Deus de juízo é também o Deus que liberta o povo da opressão, ocasionado por seus próprios erros. É a aliança divina que lembra ao povo que a obediência leva ao castigo, mas o arrependimento conduz à esperança e, por fim, à restauração. Tá? Em primeiro e segundo Reis, temos a figura dos profetas. Né? Os profetas, eles eram agentes por meio dos quais a palavra do Senhor era transmitida ao povo. Né? E eles se dirigiam aos seus líderes, relembrando-os da aliança
mas também falava diretamente ao povo de Deus. É triste, né, a gente perceber hoje, aos olhos dos leitores, né, os profetas do Antigo Testamento não passam de homens esquisitos, né, alguns têm essa ideia, que viviam profetizando o futuro. Eles chegam a ser até comparados com os profetas de hoje, que vivem por aí, né, com seus revelamentos, né. Porém, o que temos no Antigo Testamento, na verdade, é um movimento, ou melhor, né, é uma instituição importantíssima, que caminha lado a lado com a monarquia e com o sacerdote. É a profecia, na verdade, é a força criadora da história. Tá? Então, tomando, por exemplo, Davi como exemplo, nota que ele era um rei ideal, né? Já Jeroboão é um modelo a não ser seguido, pois sendo ele um líder, ao invés de influenciar seus liderados para Jeová, fez com que Israel se voltasse para a idolatria. Elias é um modelo de profeta, da mesma lei de Moisés, sendo até mesmo visto como um novo Moisés. Tá? Outros, posteriormente, diante da leitura de Reis, né, se você for ler, podem fazer dessas pessoas modelos para a sua vida. Tá? Contudo, né, é interessante notar que a Bíblia não esconde, nem deixa de fora, tá, os erros e as quedas dos homens. A história de Israel não é feita de super-homem, e sim de imperfeitos, servos de um Deus perfeito. O livro de Crônicas, né, é, não consta história, se você perceber, não conta histórias já contadas. Tá? Não seriam os relatos de uma história, né, requentada. Contudo, né, apesar do livro de Crônicas contar histórias já narradas, aproximadamente metade do seu conteúdo presente em Crônica está presente em livros do Antigo Testamento. Tá? Não se deve esquecer que o autor do livro de Crônica não é um historiador moderno, que apenas seleciona relatos, fatos que aconteceram em determinado espaço de tempo. Tá? Então, para ele, na verdade, Deus está conduzindo a história do povo. E para isso, essa história é cheia de ensinamentos, tanto espirituais como morais. Então, um dos objetivos de Crônica é, é ressaltar a identidade de Israel, tá? É confirmar a identidade que está intimamente ligada com Deus e suas promessas. Tá? Ainda para Crônicas, a aliança de Deus com Davi, em 2 Crônicas 7:18, é de fundamental importância, que expressa explicitamente o relacionamento de Deus com o seu povo. Dessa forma, a aliança davídica é central e dela fluem outros temas teológicos. Tá? Há quem fale, né, que Crônicas, né, que o cronista, de elaborar uma história bastante idealizada, deixando de fora aqueles pontos que poderiam manchar a vida dos heróis, como Davi e Salomão, por exemplo, o adultério de Davi é deixado de fora de Crônicas. Fica de fora também o assassinato de Urias, sua poligamia fica de fora, o excesso financeiro de Salomão, que foi um motivo crucial, né, para a divisão da sua monarquia. Tá? Então, pensando, será que o cronista estava mesmo interessado em deixar Davi e sua geração, tá, de fora, tá, dessas violações do povo em relação a Deus? Né? Por outro lado, o cronista ele estava interessado em propósitos mais profundos do que em acontecimentos da vida de tais personalidades. Da mesma forma em que outros livros, a desobediência do povo é um tema que se repete, assim, sempre, né, que se aborda infidelidade, lembra-se da aliança davídica e do Templo de Jerusalém, pois existe uma ligação forte. Tá? Então, a literatura cronista revela o sentimento do povo no exílio e até mesmo no pós-exílio. Então, quando as pessoas estão desesperadas, pessimistas, faz-se necessário uma voz que aponte para a esperança de dias melhores. E eis a tarefa do cronista: fazer com que seus leitores olhem para trás para ver a história e a ação de Deus, tá? Que continuam com elas. Tá? Então, velando pela vida de cada um Deus que não só agiu, mas continua atuante na história israelita,
Então é importante ressaltar que o autor de Crônica, ele não deixa de abordar a importância da unidade de Israel, pois ele está voltado única e exclusivamente para mostrar ao povo o quanto Deus tem cuidado deles. E finalizando, o livro de Esdra e Neemias. Os dois livros serão vistos juntamente, pois eles entram na mesma situação de Samuel, Reis e Crônicas. São obras divididas hoje em dia, mas na antiguidade era apenas um único livro. Apesar da biografia, né, histórica, Esdra e Neemias têm propósitos teológicos, né? É um tema teológico central, é a renovação da aliança em uma comunidade que volta cheia de esperança, depois de muito pessimismo no cativeiro. Lembrando que nesse período eles estavam cativos, estavam retornando para Jerusalém. Então, a renovação da aliança é o início para a reconstrução da própria nação israelita. Tanto Esdra quanto Neemias aparecem como reformadores. Tarefa de ambos é convidar seus contemporâneos ao renovo da aliança e também para ter uma consciência de justiça social. Para isso, é necessário então mostrar um futuro de esperança e assim eliminar o pessimismo presente em muitos. Então, Esdra e Neemias tinham a visão de Deus. A visão de Deus durante o exílio foi bastante desfigurada, porque eles estavam cativos. Tá? Então, o povo se perguntava se ele, o Senhor, seria mesmo aquele Deus grande, tão exaltado pelos seus pais. E se fosse tudo isso, por que permitiu então que o povo passasse por tão grande humilhação? Então, Deus é então aclamado em Esdra e Neemias como Criador e sustentador não só do céu, mas também dos céus, né? E todos os seus elementos também, da terra e de tudo que se anda sobre ela. O povo de Deus, né? Aproximadamente 50 mil judeus voltam do exílio babilônico. Tá? Mesmo sendo um número considerável, aqueles que retornavam à sua terra, ao seu lar, mantinham um sentimento de inferioridade, de pequenez, em relação aos seus antepassados. Contudo, esses remanescentes representavam a continuação de Israel, e eles deveriam levar adiante a herança e a aliança de Deus. E deveriam ser literalmente o povo de Deus, um povo totalmente separado da idolatria e das culturas pagãs, né? Nesse caso, Esdra e Neemias surgem como reformadores que conduzirão o povo, tá, ao que fica conhecido como judaísmo do segundo templo. Esdra e Neemias, os dois reformadores, buscavam não só reconstruir a nação em relação ao político e social, e fizeram isso muitíssimo bem, mas também como grande objetivo reconstruir a religião nacional, que tinha sido perdida durante o exílio, né? Porém, não se buscava uma religião legalista, como mais tarde vemos se tornar o judaísmo do segundo templo, mas eles buscavam uma religião purificada e realmente verdadeira, e não por hipocrisia. Então, alguns olham para Esdra e Neemias como ditadores, que criaram uma religião sem liberdade, né? Porém, para outros, eram apenas líderes de Deus, insistindo numa reforma que visava preservar a identidade de Israel como linhagem santa. Está lá em Esdras 9:2. Em um mundo totalmente degenerado pela idolatria. Para ser povo de Deus, era necessário voltar-se à aliança, desfazendo primeiras alianças secundárias, que impediram o relacionamento com Deus. Já o livro de Esther tem como principal figura a própria Esther, né? Foi provavelmente escrita por um judeu, que por meio da sua escrita enfatiza o nacionalismo judaico, tá? É importante, né? E a importante festa, conhecida como a festa Purim, para os estudiosos, o autor devia ter vivido na Pérsia, provavelmente, uma vez que é uma obra que se mostra conhecedora dos costumes daquela época dos persas. Então, no que diz respeito à teologia do livro, o que se pode dizer dele? Como encontrar teologia em um livro, né, que em momento algum menciona o nome de Deus? Se você lê o livro de Esther, né, ele não fala o nome de Deus diretamente. Implicitamente nós percebemos o agir de Deus, mas diretamente não. Por causa dessa ausência,
Alguns até mesmo têm questionado a inclusão do livro de Esther no cânon bíblico. Uma dessas personalidades foi o próprio reformador Lutero. Porém, outros seguem o caminho da moderação, buscando encontrar no livro conteúdo teológico e buscando também compreender o valor de tal teologia para o Antigo Testamento e para a Bíblia. Mesmo que indiretamente né, temas teológicos podem ser extraídos do livro de Esther, um dos temas teológicos é a soberania de Deus, pois o verdadeiro herói do livro não é a rainha Esther, mas é o próprio Deus, que por meio de eventos aparentemente causais, ele dirige a história protegendo, né, o povo hebreu, o judeu. Existe uma força por trás da história que estava orquestrando o desenrolar dos fatos. Essa força era a soberania de Deus. Esther e seu Mardoqueu são pessoas comuns, escolhidas por Deus para serem instrumentos na execução do propósito divino. Dessa forma, percebemos que o outro tema extraído é serviço. Então, concluímos, irmão, a segunda aula, mas perceba, né, aconselho os irmãos a lerem cada livro. O de Esther, leia com a visão de Cristo, você vai ver que não há fala no nome de Deus, mas o agir de Deus é sobremaneira, é grande. Então, leia todos os livros, leia com calma, leia com os óculos do Novo Testamento, leia olhando Cristo em cada passagem, tá? Em cada livro, e você terá grandes revelações. Fiquem com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.